E agora, mas que a partir de agora, se você pôr ação, você possa ter o resultado. Se eu garanto a você que se você põe a ação que eu vou falar hoje, você, em 4 anos, ser novo diamante. Agora menos termo, porque eu fui diamante praticamente com o novo modelo que existia no negócio. Então, quem estaria disposto a aprender hoje, porém, com a condição de pôr a ação? Perfeito, eu vou começar. Então eu vou começar, tá bom? Por bater palma, por bater palma, ninguém ganha dinheiro. Quero que fique muito claro. Para ninguém chegou um cheque ou uma transferência no seu banco por ter ido em eventos a bater palma. Não, 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 não. Se você quer estar num comitê de aplausos, tem lugares que você vai ser contratado para isso. Porque isto é uma empresa, é uma companhia. Aqui, o que um diamante vai ensinar a você é que você construa sua própria empresa e você tem que construir com seu esforço. Isso que falaram para mim e eu fiz conta disso desde o começo. Esse negócio tem três coisas muito simples que você não vai nem acreditar para poder alcançar o que você quiser. Muito simples. E chamam os básicos do negócio. Chama os básicos do negócio. O primeiro básico do negócio. Para você mostram um negócio e falam para você que você precisa comprar seus próprios produtos. Verdade? E falam para você que você precisa expandir o negócio. E falam para você que você precisa ter uma comercialização no negócio. Ok. Então, se uma pessoa entra nesse negócio e faz sagradamente essas três coisas sem parar, essa pessoa vai ter os resultados, eu garanto a vocês. Mas o mais impressionante é que para fazer essas três coisinhas, vai ter uma assessoria de alto nível, com professores de muito bom nível para que você possa fazer. Quer dizer que se você tem essa assessoria e tem essa educação e não faz essas três coisas, meu respeito. Meus respeitos. E meu respeito por uma coisa. Eu estava na Argentina, agora em Buenos Aires, e chegou perto de mim um médico e falou: Diamante, eu quero falar com você. E eu falei: conta para mim. E ele disse: como você fez para chegar em diamante em 4 anos? É que faz 15 que estou aqui. E eu não sei o que é que acontece. E então eu fiquei olhando a cara dele. E eu disse: quer dizer, o que eu falo para ele? Eu falo: o que eu falo para ele? Porque para mim mostraram um negócio onde me disseram que se eu faço essas três coisas e eu faço de maneira consistente, sem parar, que eu viro diamante entre 2 e 5 anos. É isso que falaram para mim. E como eu não sabia fazer isto, então eu fiz. Porque eu era muito inocente, sabe? E eu não sabia fazer isso, então falaram para mim: faça isso sem parar. E falaram que se eu virava diamante, eu ia ter a possibilidade de conhecer o mundo inteiro, que eu ia viajar pelos países onde eu quisesse e que nunca mais eu ia a me preocupar novamente pelo dinheiro. Que a partir que eu fosse diamante, antes de ser diamante, eu andava perseguindo dinheiro. Quem anda nisso? E que depois que eu fosse diamante, o dinheiro me iria perseguiria eu. Eu falei que eu gosto mais desse jogo. Então eles falaram: se você põe ação, você foca e qualifica diamante, o joguinho vai mudar para você. Eu falei: então, eu sou um desses. E eu comecei a fazer. Então, quando ele faz essa pergunta: que impulsou você? Eu falei: impossível que não impulse você isso. Impossível que não impulsione você isso. Eu fui impulsionado por isso. Mudar o jogo. Por exemplo, não voltar a passar um currículo para ninguém.
Dá risada na cara quando falassem para mim, queremos dar uma olhada no seu currículo. Não, não, não quero passar para você. Por quê? Porque eu tenho uma preguiça de trabalhar. Eu não quero trabalhar, eu sei. Não quero passar o meu currículo. Por quê? Porque eu não quero. Não sei. Fazer o que você tiver vontade com a sua vida. Então, como que você não vai ser empurrado por isso? Senhores, a chave para fazer esse negócio, para qualificar em diamante, é por ação nessas três coisas básicas que precisa fazer. O que acontece é que, antes disso, tem uma coisa que teve que se fortalecer, chamada a atitude. E isso é o que vai fortalecer em você o programa educativo. Uma vez você fortalece a atitude, ou, ao mesmo tempo, vai fortalecendo a atitude e começa a fazer essas três coisas. Eu recomendo a todo mundo que está aqui, eu recomendo a minha equipe, que nunca eles vão sair dos trabalhos antes de estar gerando neste negócio um ingresso importante, por uma simples razão. Porque o negócio é espetacular. Mas você precisa ter atitude, você entende? Então, os que estão aqui têm um consultório médico, uma loja, um negócio. Não fale agora, eu vou jogar tudo para o alto. Primeiro, veja onde você tem a sua atitude. E li- eu incito eles a que eles amem, queiram um pouco mais o que eles fazem, mas que eles comecem a dar valor a esta oportunidade e comecem a trabalhar em melhorar a atitude para que no dia que eles souberem levar bem a sua atitude, consigam levar bem as outras coisas. Para o dia que eles mudarem a atitude, eu falo para as pessoas por que a gente é empregado ou porque, de modo geral, a gente não tem outros resultados e é porque a gente está cheio de medo. O medo é muito amigo da pobreza e do estancamento. Por isso, a pessoa que está trabalhando em alguma coisa fica quietinha lá e comece a educar as neuronas para que as neuronas percam o medo. E quando você perde o medo, você perde o chefe, eu garanto. Eu não quero ver chefes agora. Por quê? Porque eu já perdi um pouco do medo. Mas se eu tivesse saído correndo no dia que me apresentaram este negócio e eu vou embora fazer sem contar com a minha atitude, eu conheço muitas pessoas, bom, algumas pessoas que saíram dos trabalhos e eles ficam exclusivamente fazendo isso e começam a se queixar. Ah, não sei o que acontece comigo. Eu faço, eu faço, eu faço. E eu falo, mas o que será que ele está fazendo? Porque eu levo aqui nisto 4 anos e pouco e eu sou diamante, então o que será que ele está fazendo? Acontece que faz sem atitude. E disso vamos falar agora. Como fazer os básicos com boa atitude? Para que você perceba o iceberg que é este negócio. A gente vê a pontinha só. Ah, é muito fácil. Mas por baixo tem uma atitude impressionante que é o valor mais grande que se forma para fazer este negócio. Então, comecemos com a primeira. A primeira falamos para você. Compra do seu próprio negócio. E, sinceramente, é incrível que alguém que fala para ele que compre do próprio negócio e que impeça que um supermercado explore a sua casa. É incrível. Tem pessoas que continuam 2 meses pensando, deixa eu ver. Eu estou pensando, vocês já viram? Vocês conhecem pessoas que têm meses no negócio e não compram nada? Conhecem alguém? Por quê? Porque ainda não tem atitude para fazer este negócio. Pode ser que tenha atitude para brincar de ioiô, para pintar quadros, ou para ser engenheiro, mas para fazer este negócio tem a atitude muito baixa. Então, veja o importante. Eu vou contar o que aconteceu comigo quando eu vi este básico. Eu entendo eles porque quando Gustavo me patrocinou, como 2 meses depois, ele olhava para mim e falava: José, você não utiliza desodorante? Você não usa? Ele ficou meio desesperado porque eu não pensava em comprar produtos.
quase que ele compra um sorvete, um picolé para mim. Depois eu vou contar a piada do picolé. Eu não comprava, porque eu não entendia. Me não entenderam. O que era o importante daquele básico? E este básico é muito importante. Veja o que faz a maioria das pessoas. Esse básico é tão importante que muitas pessoas caem fora do negócio por causa desse básico. Compra do seu próprio negócio. Quando eu compro os produtos do meu próprio negócio, se eu tenho uma correta atitude, eu aprendo a usar eles. E aprendo a usar eles eu mesmo para poder ensinar as pessoas que estão na minha casa. Então eu aprendi a usar eu mesmo, eu comecei a usar os produtos eu mesmo. E eu lembro que eu fui na casa e quem é a primeira pessoa que a gente encontra na casa? Em casa, ou a mãe, ou a empregada. Normalmente a empregada, porque nós somos filhos das empregadas, lembra? Somos uma sociedade, filho de empregada. Então a gente se encontra com a empregada. A empregada, eu via que ela não estava contente. A gente não via ela contente porque ela tem 30 anos usando outros produtos. Ela tem 20 anos fazendo outra coisa. Então eu falei para ela falou para mim, não, eu não estou contente com esses produtos. E eu falei para ela, por quê? Eu não sei. Tem alguma coisa. Tem alguma coisa, não sei, não estou contente. E ela chegava na minha casa. Uma vez ela chegou em casa com uma coisa dessas verdes. Sabão em barra para lavar louça. E eu falei, mas eu cúmulo. Já tendo falado porque eu falei verbalmente. E à noite eu peguei, levantei, fui lá na pia, catei aquele negócio e joguei na casa do vizinho. Joguei fora. E no dia seguinte, o que aconteceu? Ela não sabia o que fazer porque ela não achava. Eu joguei fora. 3 dias depois, voltei e tinha de novo esse produto. E joguei fora de novo. Por quê? Porque eu tinha decidido que ali não entrava nenhum produto só diferente daquele do meu negócio. Eu já tinha decidido. Por quê? Porque eu falei, eu já entendi o negócio, com isso eu vou ser livre, ponto, e acabou. E então, como 4 vezes joguei fora e eles voltavam a pôr e não levaram mais daquele produto. Então, o que eu observei? Que aquela pessoa precisava que eu ajudasse ela. Então, um dia, eu mesmo tomei meus produtos, eu mesmo tomei meus produtos e fui de lugar em lugar, porque o conceito deste negócio é que tua casa seja um negócio. Esse é o primeiro básico do negócio, fazer da tua casa um negócio. Então, eu fui no departamento da lavanderia. E eu mesmo dobrei as mangas da camisa, regacei as mangas, tirei isso daqui e comecei e lhe ensinei. Falei, o que acontece? Ela falou, não, é que tem vez que fica assim, não sei o quê. E eu mesmo lhe ensinei. Eu mesmo ensinei ela. E daí eu falei, vamos a tentar novamente. E tentamos novamente. Ela falou, olha, gostei sim. Daí ela começou a gostar. Já começou a gostar. Eu falei, ok, agora vamos nessa aquela coisa que eu joguei fora, porque fui eu que jogou fora. Vamos lá que eu vou te mostrar. Olha como funciona. Veja o que faz. Veja as bondades do produto. E eu mesmo, com atitude empresarial. O que acontece se eu chego e falo para essa mulher, aqui estão esses produtos, use eles. E aqui não entra mais nada. E são muito bons. E rendem muito, porque no começo a gente é mão de vaca com os produtos. Então eles rendem muito, não vai gastar de maneira desordenada, porque custa caro para mim. Então, ela, como você já fez isso falando com boa atitude, quando ela vai com má atitude, se você falou, ela vai falar para que ele aprenda, vou jogar fora. E vai jogar fora. Acontece ou não acontece? Senhores, se vocês querem saber uma coisa, muitos empresários caem fora do negócio porque eles não conseguem suportar esse primeiro básico. Eu encontrei sócios no meu negócio
que não conseguiram suportar esse primeiro básico e falam para mim, é incrível, eu não consegui, eu não pude com as pessoas na minha casa, não consigo. O que está falando no senhor? A atitude. Ele não quer fazer o primeiro básico bem feito. Eu fiz pessoalmente. Eu fiz pessoalmente quando eu comecei a fazer esse básico pessoalmente, veio o que aconteceu. Quando eu demonstrei para a mulher com boa atitude, é incrível. Mais ou menos um mês depois, ligou para mim um sócio e falou, José, como que usa tal produto? Daí eu passei o telefone e falei, espera um segundinho, eu vou passar para você a gerente de produtos. E passei o telefone para a mulher. E ela falava, sim, alô? Ah, não, você pega ó, a garrafinha, você põe água, você mexe, você usa assim, assim, assim. E assim, com muito orgulho, ela caminhava, explicando pela casa de um lado para outro, falando com a pessoa. Ela estava feliz, porque eu tinha lhe ensinado com atitude a fazer um básico. E ela era a minha, era uma parceira minha. Eu falei, vamos embora de carro, que você precisa empoderar mais uma pessoa para mim. E eu falava para a pessoa, eu vou mandar a gerente de produtos que ela que sabe fazer isso aí, porque eu não sei. Ou naquele momento eu estou numa reunião, eu vou mandar ela para você. E ela ia e empoderava em outras partes. Você está fazendo equipe, você está fazendo equipe, um trabalho de equipe com família. E ela começava a fazer esse básico. E depois eu fiquei sabendo que ela recomendava os produtos para as amigas, para as vizinhas. E eu não contava com isso, mas serve ou não serve? Sim, estamos fazendo um básico. Qual o problema é que a maioria das pessoas jogam as coisas ali e não põem atitude. Vocês sabiam que as pessoas mais ricas do mundo têm boa atitude com aquilo que eles fazem? As pessoas mais ricas do mundo têm boa atitude com o que fazem. Se você vai num escritório de uma cervejaria milionária, o dono vai servir a cerveja para você. E ele fala: Veja, essa cerveja a gente trouxe da Alemanha. É uma cepa que eu trouxe da Alemanha com a minha mulher 25 anos atrás. E nós fizemos um processo na Colômbia, adaptamos e hoje estamos fazendo ela. Experimenta. E ele dá para você experimentar. Enquanto que a gente, quando é pobre, a gente fala: Que vergonha que eles me vejam com produto. Ele não sente vergonha porque ele é milionário. Quer dizer, veja que o medo e a vergonha são amigos da pobreza. Enquanto que a pessoa que é rica, eu conheço pessoas, eu conheço um casal que na Colômbia tem bom nível econômico e eles fabricam ursinho de pelúcia. Tem uma fábrica de urso de pelúcia. Mas no seu carro tem urso de pelúcia por todo lado. Quando você fala com eles, eles falam da onde eles pegaram os olhos, da onde tiraram a pelúcia, onde que eles colocam unhas, e eles são emocionados falando daquilo. E tem muito dinheiro só fazendo pelúcias. Só fazendo o cachorrinho de pelúcia, mas você vê eles e eles têm boa atitude com o que eles fazem. Tem boa atitude com o que eles fazem. Esse básico eu aprendi a fazer ele direito. Eu sugiro você que você coloque departamentos. Eu chamo assim, eu coloquei departamentos em todas as partes onde eu uso os produtos. Então, se você é convidado hoje, fala para a pessoa que te convidou que leve você na casa dele para conhecer os departamentos onde são utilizados os produtos. E se ele fica assustado, não entra com ele. Se ele não tem, não entra com ele, porque essa pessoa não está fazendo negócio direito. Você precisa que o básico neste negócio é consumir os próprios produtos e aprender a utilizar os próprios produtos. Aprender a utilizar os próprios produtos. E veja interessante o segundo básico. A gente convidava a fazer um negócio de estrutura. O segundo básico é para você expandir o negócio. Não a que você venda produtos. A gente não é convidado na empresa para vender produtos quando Rich DeVos e Jay Van Andel inventaram nesta indústria. Eles não inventaram para que fosse um negócio de vendedores de produtos. Estou muito bravo. Eles inventaram este negócio para que você e eu construíssemos uma organização. E por isso que este negócio captura
a atenção de pessoas brilhantes ao redor do mundo. Porque quando eles inventaram o negócio, eles inventaram para que fosse um negócio que fosse a possibilidade de construir uma empresa própria através do mundo, pelo mundo, sem risco de capital que poderia mudar o teu futuro financeiro de uma porrada só. Senhores, isso não se consegue vendendo produtos. Mas daí vamos falar, mas o que é isso então? Não, fiquem tranquilos que eu vou explicar tudo para vocês. O que eu quero que você entenda hoje é que este negócio captura a atenção de milhares de pessoas pelo mundo e é pelo sentido que tem e a possibilidade de construir uma organização. Pela possibilidade que tem de construir uma organização. Senhores, nem sequer uma empresa. Uma organização, e eu vou mostrar a diferença. Uma empresa, quando você tem uma empresa tradicional, essa empresa tradicional, o que ela tem? Equipes. Tecnologia. Edifício. Prédios. Empregados. Despesas por todo lado, dívidas em dólar. E tudo que você imaginar, impostos por todo lado, e você primeiro precisa pagar tudo isso. E se ficar alguma coisa para você? E as pessoas são masoquistas lá fora. Eles entram nos filmes desse tipo de empresa e eles fazem, e fazem, e fazem, e fazem. E eles vão lá e montam uma churrascaria e passa 3 anos com ela. E não vê que funciona e fecha. E monta depois uma pizzaria e fala, agora vamos ser gigantes com a pizzaria. E eles vão com a namorada vender pizza e abre 3 anos depois, percebe que não e fecha de novo. E fala, tem que ser perseverante. Daí ele vai e monta depois um cabeleireiro. Daí não funciona, monta um negócio de cachorro-quente, porque eles querem ser que no McDonald's. Então daí eles montam uma lanchonete e com 3 anos percebe que não funciona, fecha de novo e toma a decisão brilhante que quase todos os colombianos tomaram em algum tempo. Este país é uma porcaria. Nada funciona aqui, não tem apoio para a empresa, o governo não apoia, não tem crédito de investimento nem de fomento. Ninguém presta atenção para o empresário. Melhor eu vou embora para os Estados Unidos ou para a Europa. E vão embora. Mas o que eles não percebem é que levam embora a cabeça junto com eles. E como eles levam junto a cabeça, o problema continua ali. O problema continua ali, mas tem um monte de gente lá fora lidando com um monte dessas coisas. Por isso é que aqui, o primeiro que faz este negócio é formar na gente a atitude empresarial para a gente começar a gerar uma empresa, uma organização sem nenhum dos problemas que tem uma empresa profissional. Vocês lembram que tem uma bela história de uma pessoa que está colando tijolo num povoado? E daí perguntam para um, o que você faz? E ela diz, aqui, sentado tijolo. E pergunta para outra, e você faz o quê? Ela fala, eu estou construindo a catedral mais linda que vai ter em Tuluá. Quem que você acha que fica melhor sentado ao tijolo? Veja que os dois sentam tijolos. Mas um tem a atitude diferente do outro, porque o outro, o último, entende o que está fazendo, você percebe? O último entende o que está fazendo. O outro é um autômata. Enquanto que o outro tem sentido do que está fazendo, e disso vamos falar hoje. Isso é o mais que vamos ser enfáticos que você, a partir de hoje, possa ter mais um pouco de sentido daquilo que você está fazendo. Por que vocês acham que eu corri para diamante? Por que vocês acham que o diamante escorre para diamante? Porque entende o que está fazendo. Quando eu entrei neste negócio, muito pronto eu entendi que eu não tinha entrado para vender produtos e sim para me fazer diamante. Agora, se tem alguém que fique interessado somente em vender produtos, bem-vindo, bem-vindos, porque tem possibilidade. E eu vou contar uma coisa espetacular para vocês. Este negócio Rich DeVos e Jay Van Anden fizeram para que a gente pudesse ter liberdade, e a liberdade se tem sendo diamante. Então,
por isso que eu foco vocês. Quem gostaria de ser diamante agora? Por isso que eu dou foco muito nisso, porque a única possibilidade de chegar em diamante é entendendo o que a gente está fazendo neste negócio. E eu vou contar uma coisa para vocês, para que vocês tenham em conta a outra parte. Quando eu entrei no negócio em Popayan e começamos, meu upline, meu patrocinador e eu não sabíamos fazer. Hoje ainda estamos aprendendo. E patrocinamos uma mulher, e a mulher, desde o primeiro mês, vendia 1.200 pontos todos os meses. Todos os meses vendia 1.200 pontos, quer dizer, ela vendia muito produto. E uma vez fomos lá com meu patrocinador e meu patrocinador falou para ela, e eu? Falamos, veja, dona Marina, é um nome fictício para vocês não irem lá em Popayán e perguntar. Veja, dona Marina, o negócio é de construção de redes. O negócio não está focado só em vender produtos, o negócio é de construção de redes. Então a mulher falou, ah, não, então eu não gosto disso. Porque do que eu gosto é vender. E nunca mais voltou a fazer um ponto. Porque ela não estava interessada em ser diamante. Você entendeu? Quando você é convidado num seminário, quando você é convidado no programa educativo, é porque aquele que convidou você para o negócio está interessado em que você seja diamante. Algum dia, mas ele quer que você seja diamante, que você não fique somente ali, você entendeu? E por isso é que eu acredito que é importante ter a perspectiva desse senhor que colava tijolo no segundo exemplo. Eu estou construindo a Catedral mais linda do mundo. Quando eu entendi isso, perguntavam para mim em Popayán. Como eu entendi a visão, alguém falava para mim, o que você faz? E eu falava, eu estou criando negócios pela internet. O que você acha que falava outra pessoa? Isso tá bom. Como que é isso? Todo mundo falava. E em Popayán, faz anos que estavam ali e nada tinha acontecido. Mas quando perguntavam para mim, eu falava, eu estou expandindo o negócio pela internet. Quer dizer, eu tinha a perspectiva diferente. Perguntavam para outro e o outro falava, não, eu estou na Engui. Porque ele não tem a perspectiva, você entendeu? Não sabe o que ele está construindo. Não, eu estou vendendo produto. Isso e muitas coisas é o mesmo se você não tem o sentido do que você está fazendo. Então, é chave, senhores. Neste negócio, a gente é convidado, no começo, desde o começo, é convidado para que a gente veja uma oportunidade de construir uma organização própria. Eu vou falar o importante que é isso. Não é uma empresa comum, por isso você não precisa investir capital. Você está construindo uma coisa muito mais importante do que uma empresa. É uma organização. Eu vou dar um exemplo. As organizações não se compõem de elementos físicos, e sim de pessoas. Por exemplo, Real Madrid é uma organização, porque aunque caia o estádio, continua sendo, sim, porque é uma organização. A igreja, aquela que você pertence, o que que é? Uma organização. O prédio não importa. É uma organização. Uma organização tem muito mais poder do que uma empresa. Por isso que os resultados são diferentes. Nós não construímos empresa. O que nós construímos são organizações. É organizações, aquilo que nós construímos. Quer dizer que o negócio é impressionantemente importante porque dá a uma pessoa a possibilidade de construir uma organização. E sabe o que que isso significa? Que quando eu vou a uma empresa e patrocino uma pessoa, eu literalmente estou tirando o mais importante que uma empresa tem, que é as pessoas. E tem uma coisa espetacular. A maioria das empresas não dá valor para as pessoas e por isso pagam tão mal elas. Pagam muito mal, tratam eles muito mal, pagam muito mal e não tratam sempre tão bem. E então vem e contam pra gente, quando contaram para mim, falaram, você pode construir uma organização que comece a crescer e não para nunca de crescer. E eu falei, isso está mais interessante daquilo que eu faço. E essa pessoa fica com o meu talento pelo resto da vida. E era um contador em Popayán. Você percebe? É incrível o poder que tem uma organização.
ao construir uma empresa, então, por isso é que eu falo para as pessoas que o principal objetivo deste negócio consumir para o seu próprio negócio. Do seu próprio negócio, você acha que tira muito tempo das pessoas? Não. Faça um pedido para você e comece a usar os produtos. Ensine as pessoas a usar os produtos já. Porém, foca nisto aqui, Senhor. Foca em expandir. Você precisa se focar em expandir. Foca em expandir. Nisso foi que eu foquei. Então, eu comecei no negócio e eu comecei. Como eu entendi que o negócio era expandir, eu comecei a expandir. Eu comecei a expandir. E foquei minha mente em expandir. Então eu comecei plano, 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 plano. Você não gosta disso, não? Sai fora. Vai do lado. Próximo. Você me interessa? Não. Próximo. Deixa eu ver, deixa eu ver. Ah, pronto. Plano, 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 plano. Porque eu estou expandindo. Porque eu não estou vendendo produtos. O que eu estou é expandindo. Estou construindo uma organização, senhores. Agora eu pergunto para vocês, tem mais sentido isso? Meu senhor, se você não tinha você não descobriu isso ainda, é o poder que tem esse negócio que você tem nas mãos. Você tem a oportunidade de montar uma organização e o mais incrível é que essa organização nunca para de crescer. Quem dizer que uma pessoa comum, que seja médico, por exemplo, com todo respeito, como eu, o que eu fazia antes? Eu trabalhava para alguém. Eu era reitor de uma universidade, tinha estudado 2 carreiras, tinha pós-graduação, mas eu não estava construindo nada. Eu não construía nada. E então, quando eu fui da faculdade, adivinha o que eu levei embora? Nada, porque eu nunca construí nada. Aconteceu alguma coisa assim com alguém? Então, o médico pode atender os pacientes que ele quiser, mas ele não está construindo nada. Porque os pacientes, no dia que o médico adoecer, não vão falar: eu vou te mandar um dinheirinho porque você me ajudou. Atendeu 10.000 pessoas, se cada um mandasse R$ 1.000, seria 1 milhão de reais, 10 milhões de reais, mas não construiu nada. E como o dinheiro que ele vai ganhando, ele vai comendo, pior. Porque quando termina a carreira profissional, o que a maioria das pessoas espera? Uma aposentadoria que não existe mais. Uma aposentadoria que não é possível mais no mundo de hoje porque nós não estamos mais na era industrial. Disso falávamos ontem. Por isso é que fazer este negócio não é uma opção, senhores. Por isso que eu fiz. É uma obrigação moral fazer este negócio para construir o futuro da gente e da família. Porque não é uma opção. E então daí tem sentido o que eu faço. Porque eu estou construindo uma organização e veio interessante. Eu levava 20 anos trabalhando lá fora e não tinha construído nada. Nada. E neste negócio eu estou há 4 anos e pouco e já construí uma organização no nível de diamante. E essa organização no nível de diamante continua crescendo pelo resto da vida. E quando eu morrer, estará por 99 anos com a minha família, protegendo as pessoas depois que eu for embora. E tem pessoas que entram neste negócio e falam: deixa eu pensar, eu não consigo, eles não conseguem entender o modelo de negócio. Eu estou pensando para ver se eu começo. A diferença do que nós fazíamos na era industrial e este tipo de negócio é que na era industrial geralmente não construímos nada. Neste negócio, podemos construir uma organização. Então, como eu entendi que o negócio era isso, da plano, 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 e eu comecei a perceber uma coisa: as pessoas que eu patrocinava morriam. Vocês perceberam isso? Eles morrem no dia seguinte. Então, como eu continuava dando plano, 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 os que morriam, ninguém enterrava eles. Eu não tinha tempo de eles enterrar. E como eles começaram a perceber que se eles morriam, ninguém enterrava eles pararam de morrer.
e não voltaram a morrer. Esse é o segredo deste negócio. Entender que a gente o que está fazendo é uma expansão de uma organização. E isso gera uma atitude, mas o que é que faz a maioria das pessoas? Conta pra tia. Normalmente é aquela tia mandioca. E começa a falar, pelo amor de Deus, tia, faz o negócio, implorar. Veja que é muito bom, veja que é muito bom. Solta sua tia e consiga outros 20. Arruma outros 20 e você vai perceber que a tia vai começar a falar, não está prestando mais atenção em mim, e ela vai embora fazer o negócio. Uma das chaves que eu fiz é que quando eu estava em Popayán, eu vim para Cali desde que eu era ouro, viver em Cali. E eu já tinha construído as bases da expansão do meu diamante. Eu vim para Cali. Eu falei. Então as pessoas ligavam para mim e falavam: José, uma pessoa me chamou e me disse: estamos nos desanimando, acho que a gente vai parar. Você foi embora? Eu falei: vai embora, isso aqui não é para vocês. Isso aqui não é para vocês, vão embora. Vão embora que isso aqui não é para vocês, procura outra coisa para fazer. Quase que eu falei: vai lá catar café. Vai colher café. Por quê? Porque não conseguiram entender o negócio. Vocês, o que eu dei para vocês foi a oportunidade de fazer o negócio. E adivinha o que eles faziam? Não iam embora. Eles qualificaram. Começaram a qualificar. E eles sabem que se eles não se qualificam, é problema deles. E isso é ter um negócio próprio. Por isso não tem problema algum se você vai viajar pelo mundo, porque quando você volta, o negócio está mais grande. Quando você volta, o negócio é mais grande. Por isso, esse pedacinho, senhores, é aquele que a gente precisa polir. Por isso, meninos, que é muito importante o sentir deste negócio, o sentido dele, saber o que é que você está fazendo. Saber o que é que você está fazendo. Por isso que a mãe, quando o menino entra no negócio, chama a atenção dele. Mas como que você entrou nisso, meu amor, se você estudou engenharia? E a mãe começa ali a assessorar para ele ir embora. Eu sempre falo, veja, a mãe precisa ser amada, mas você não precisa fazer o que a mãe fala. Isso é verdade. A mãe da gente, a gente precisa querer e amar ela e levar de viagem, mas não fazer o que ela fala, porque ela vem dar uma assessoria diferente. Se fosse por isso, estava todo mundo dentro de casa. Não, não vai embora, meu amor, fica comigo. Não, não, não. Então, por que que a mulher insulta o marido quando o marido entra nisto e não pergunta para ela? Porque ela não entende o que que o marido está fazendo. Quer dizer, se o marido é médico e entra nisto e a mulher não entrou com ele, a mulher tende a lhe insultar. Por quê? Porque ela não entende e o marido também. Porque eles acham que entraram no negócio para vender produtos e por isso fala, mas você com esse pedigree que você tem, como que você entra nisso? Entende? Porque não entende o que está fazendo. Mas quando conta, fala de verdade, é sério, é isso que nós estamos fazendo? E por que que nós não começamos antes, meu amor? Que negócio que nós temos? E aí começa, meus amigos. Porque eles descobrem. Quer que eu fale uma coisa para vocês? A maioria das pessoas não sabe o que está fazendo nesse negócio. Porque se a maioria das pessoas soubesse o que está fazendo nesse negócio, já estaria qualificado diamante. A maioria das pessoas não entende o que é o negócio de multinível. A maioria das pessoas não entendeu que o negócio de multinível é para construir uma organização. E para isso tem que dar tudo. Tudo. Porque você constrói uma vez só e não precisa construir de novo. Essa condenada cresce muito. Isso cresce que nem louco. Eu entro na internet e eu vejo e falo, incrível, que monstros que eu construí. Que monstros de 4 cabeças eu construí ali. E tem equipes que falam para mim, tem grupos que me chamam, tem equipe em outra cidade que fala para mim, Rossi, quando você vem para cá? Eu falo, nunca. Que monstros que eu possuí. Por que que eu não vou lá? Porque eles já sabem o que que eles estão fazendo. Por que que eu vou lá? E se eles falam, eu vou me desanimar, eu falo, vai embora daqui, isso aqui não é para você, meu amor.
porque eu já me assegurei de que eles tenham o sentido daquilo que eles fazem. Esse é o segredo do negócio. Se assegurar que a tua equipe, que o seu grupo entenda o sentido do que eles estão fazendo. E por isso, quando apresentam para mim outro negócio, eu falo, hello, hello, hello. Porque, senhores, é que nenhum negócio, de maneira geral, te dá a oportunidade de gerar uma organização como a oportunidade que te dá o multinível. E além disso, põe para você um programa educativo para que você faça a nível empresarial.